Boa noite, que vamos responder a mais uma pergunta do nosso canal hoje, né? O pessoal envia aí pelo e-mail, né? pereira.escritor@gmail.com suas dúvidas e a gente, na medida possível, a gente vai respondendo a pergunta, né? Colocando no nosso canal. Hoje a pergunta então vem enviada pela nossa irmã Amélia da Rosa, né? Aqui de Montenegro. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber por que o cristão perde a fé. Será que é por receber a vida eterna como prêmio de Deus e não a prosperidade material que ele procura? Tá aí a dúvida da nossa irmã, né? Ela quer saber por que muitos cristãos, muitos pastores perdem a fé, né? Acabam se desviando do caminho, né? Do evangelismo. Não esqueça, né, de se inscrever no nosso canal também, né? Dar um apoio aí. Então vamos lá. Podemos notar que muitos crentes perdem a fé e não andam mais no caminho de Deus, voltam a aproveitar a vida carnal que todos seguem, voltam para a morte eterna. Muitos pastores também perdem sua fé e voltam a viver suas vidas velhas que receberam de herança de seus pais desde seu nascimento. Por quê? Para entender o porquê acontecem essas coisas, temos que antes entender o que essas pessoas não entenderam ao entrarem para o serviço de Deus. Temos que estudar nos evangelhos e ver qual é o tipo de tesouro que essas pessoas buscam ao entrarem para o serviço de Deus. A tradição busca sempre agradar a carne, os prazeres, o materialismo, o poder, a glória deste mundo. Aprendemos desde pequenos a estudar, trabalhar, sonhar com riquezas do mundo para sermos felizes, ao juntarmos tesouros sólidos na terra. Dizem que a felicidade está no consumo e no acúmulo de coisas materiais. O homem carnal busca se satisfazer e ser feliz com coisas valiosas da terra. O convertido que passa a ser uma nova criatura será governado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem sua Bíblia, então, abra lá para a gente acompanhar alguns trechos, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: Não junteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Junteis para vós tesouros no céu, onde não se consome nem as traças, nem a ferrugem, os ladrões não furam nem roubam. Porque onde está teu tesouro, lá também está teu coração. Jesus revela que o novo convertido deve ser feliz ao juntar tesouros nos céus para Deus e não buscar mais a felicidade no acúmulo de coisas materiais. Ele lembra que esse tesouro, que são as obras, as traças não irão corroer e nenhum ladrão algum irá roubar, né? Esse é o motivo principal dos crentes e novos pastores que se dizem convertidos perderem sua fé, pois não conseguem entender que a felicidade do novo convertido não pode estar mais nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus. A busca do cristão está na vida eterna, na memória eterna do justo, da nova criatura, guiada pela inspiração de Deus. Também em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscais coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Aí vocês continuam lendo, né? O capítulo é longo, eu já vou pular para o versículo 9, que diz assim: Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Também em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo o empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e fizestes aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. O apóstolo Paulo
Lembra aos cristãos convertidos que ele deve trabalhar para Deus e desejar a vida eterna, que é o prêmio que Deus dá àqueles que o amam e que o obedecem. Não são riquezas materiais, prosperidade, poder que Deus oferece aos cristãos, mas sim a vida eterna como pagamento pela sua obediência e sua renúncia, de sua tradição. Quando os homens desejam prosperidade material e não conseguem usando o caminho religioso, eles logo perdem a fé em Deus e desistem deste caminho. Os filhos deste mundo se preocupam com as coisas da carne, mas os filhos novos de Deus se preocupam com as coisas lá do alto, em fazer a vontade de Deus, ou seja, eles deixam a verdade inspirar sua mente e não mais o espírito enganador da tradição, que diz que eles somente serão felizes se tiverem muito dinheiro. Na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça do que depois de tê-lo conhecido tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito. Provérbios 26:11. E a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Esta passagem revela que quando o cristão, o pastor, se converte achando que Deus irá acumulá-lo com riquezas materiais e isso não acontece, ele decide voltar a viver sua vida normal de antes, e seu estado irá ser pior que antes de conhecer a verdade, pois o prêmio da vida eterna oferecido por Deus não o interessou. Também em 2 Timóteo capítulo 6, versículo 6 diz assim: Sem dúvida, a grande fonte de lucro é a piedade, porém, quando acompanhada de espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tão pouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isto. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio, em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Aí diz, acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé. Quer dizer que os crentes, alguns pastores, ficam cobiçando coisas materiais, riquezas, querem aproveitar a vida, querem ser ricos e acabam se desviando da fé, da verdade. Jesus também ensinou que no mundo, na busca exagerada da fortuna, teríamos aflições, choro e ranger de dentes. As palavras dos evangelhos são claras quanto ao prêmio dos servos que entram para o serviço de Deus, da evangelização, a vida eterna, através das grandes obras que Deus irá fazer através da nossa vida, do nosso corpo, com o propósito, como o próprio Jesus revelou aos apóstolos ao dizer-lhes: Vocês farão obras maiores que as minhas, pois eu e o Pai viremos a vós, em vós faremos nossa morada. Não sereis mais vós que falareis, mas é o Espírito do Pai que irá falar e ensinar através de vós, de suas bocas, de seus corpos. Tá aí, já deu então para nossa amiga aí, a Amélia, entender por que as pessoas acabam perdendo a fé, Muito obrigado, então. Até a próxima.